Estamos em Londres, no ano de 1923, no mês de junho, em uma história que se passa em um dia. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Enzo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está aqui. Então, dê seu like, já dá o like agora mesmo antes do vídeo começar para não esquecer no final. Inscreva-se, assine o sininho, ative o sininho das notificações. Isso. Compartilhe, comente, a gente lê todos os comentários e responde. E um ótimo vídeo para você. Mrs. Dalloway talvez seja o romance mais conhecido de Virginia Woolf. Uma mulher muito intrigante. Há um filme chamado As Horas, que é um filme de 2002, que vai mostrar uma fase da vida dela e o final trágico da vida dela também. A Virginia Woolf, ela faz um trabalho com a escrita que muita gente fez ao longo do século XX, e que ferveu no Brasil a partir de Clarice, de Lígia, de Graciliano, de Guimarães, em seus momentos. Lá na literatura europeia, Virginia Woolf ou James Joyce na Irlanda, pessoas que trabalham com o fluxo de consciência. Em cada um desses escritores, a forma como eles vão mostrar o fluxo de consciência vai ser diferente. Em alguns, a ausência total de pontuação e as personagens pensando. Em outros, marcas com aspas e as personagens pensando. Muito truncamento vai aparecer, porque o nosso pensamento não é organizado, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo. Mas nesse livro, que começa com Clarissa Dalloway acordando para o dia que será o dia da sua festa, e ela vai comprar flores. As flores da festa é ela quem faz questão de comprar. E ao longo desse dia, as personagens vão aparecendo. Eu falei sobre a forma, né? Em nenhum momento a Virginia Woolf vai usar algum recurso de pontuação ou diferenciado. Não, as personagens elas vão se encaixando umas nas outras, não é fragmentado. A gente tem um segmento, uma cronologia nesse um dia de 1923. Um dia pós-guerra europeia. A guerra europeia era o nome dado à Primeira Guerra, quando ainda não tinha acontecido a Segunda, obviamente, porque daí precisa... Então, voltando aqui, a guerra europeia acabou em 18, então a gente está aqui pensando em 5 anos depois. Mas a gente vai ter todo o reflexo, né, dessa guerra, do imperialismo britânico. Por exemplo, uma personagem importante, muito próxima da Clarissa na juventude, vive na Índia, né, dentro desse mecanismo do imperialismo. Eu estava com esse livro na mão, mexendo no roteiro, quando a Rainha Elizabeth II morreu, há uma semana. Então, nesse livro, a gente está caminhando por Londres. Eu estava muito dentro da cidade e da história, né? E eu acompanhei, imagina, eu era bem pequenininha, eu me lembro de eu acordar muito cedo para assistir ao casamento da princesa Diana. A gente nem lembra do príncipe Charles, né? Que triste. Mas voltando, eu me lembro disso, de eu ir pro quarto do meu pai e assistir ao casamento. Então, eu cresci com essa coisa da realeza britânica, porque, na verdade, a gente pouco ouvia, né, das outras casas reais. A gente sempre ouviu muito da monarquia britânica. Então, foi uma coincidência feliz, né, de eu estar tão dentro do livro quando aconteceu a morte da rainha do século, né? Como a gente tá ouvindo falar por aí. Então,
Essa coisa do imperialismo britânico aparece nas personagens. Falei da guerra. Haverá uma personagem com o que hoje a gente chama de estresse pós-traumático. É um rapaz que foi pro fronte na Itália e lá ele conhece a mulher com quem ele vai se casar, que está com ele em Londres naquele dia de 1923, quando ele está colapsando, né, com tudo que ele carrega por causa da guerra. O marido da Clarissa, Richard, é o marido. É o marido. Você fala, mas como assim é o marido? Ele é um parlamentar, ele é, então pense, um indivíduo que está lá no parlamento inglês, ele é uma pessoa certa, correta, admirado, faz as coisas, todo dia faz tudo sempre igual, né? Mais ou menos assim. Não tem grandes arroubos de paixão, mas a vida da Clarissa é isso, ela é uma socialite, ela fala de chás beneficentes, mas ela tem lembranças, ela tem uma grande amiga, falei do amigo que foi para a Índia, ela tem uma grande amiga que fazia parte desse grupinho da juventude, com quem ela teve, não fica explícito um relacionamento lésbico, mas com quem ela teve algumas experiências. E uma menina que era totalmente fora da curva, assim, livre, andava pelada. Imagina, estamos falando a história em 1923, se elas eram jovens, pensem uns 10 anos antes, no comecinho do século. Andava pelada, sem muita crise, fumava charuto. Uma menina, e que no nosso livro ela vai aparecer já nessa idade com 5 filhos. Né? A Clarissa tem uma filha que é, como era comum na época, meio que criada pela governanta. Mas a governanta é uma pessoa amarga, então a Clarissa existe uma luta entre a Clarissa e essa governanta pela posse dessa menina, que é uma jovem, né? Elizabeth tem 17 anos, se não me engano, 17 ou 19, que já é uma jovem. Então existe uma disputa entre aquela que efetivamente está perto da menina, porque é a preceptora da menina, e a mãe, que é a mãe. Mas é uma mãe num modelo diferente do que a gente pensa hoje. Enfim, o que é mais bacana? São muitas personagens. De novo, eu faço aqueles estudos, né, de personagens. Olha lá. São muitas personagens, essas são as que aparecem com mais relevância. Nós entramos na cabeça de todas elas. Então, a questão do fluxo de consciência está presente aí, porque o nosso narrador é onisciente, mas não é discurso indireto livre, tá? É o narrador onisciente. Mas ele passa de uma personagem a outra e dá pelas ruas de Londres e pelos bairros e pelo tempo, pelo presente e pelo passado. E é tudo claro, límpido, cristalino. A gente não se perde, a gente vai acompanhando. É muita inovação de conteúdo para um formato que ainda não traz os roubos modernistas do século XX. Então o livro é sensacional, porque você vai passando de uma personagem a outra, tudo está acontecendo no mesmo dia. Se começou com a preparação da festa, vai terminar com a festa, né? Com a festa e as ocorrências que estão na festa, com relação a essas personagens que vão aparecendo separadamente ali ao longo desse dia, mas que se encontram ou não na festa. Então o livro ele é tão costurado e ao mesmo tempo a gente entra na cabeça de tantas pessoas. É um livro incrível, incrível de verdade, um livro sensacional. Conhecer Virginia Woolf por Mrs. Dalloway é um privilégio, tá? Realmente é um privilégio. Bem, para quem tem um pouco de receio de Clarice ou do próprio Guimarães, por essas questões do fluxo de consciência, entre aqui, porque a obra, ela, por ter essa linearidade textual de escrita, mesmo indo por personagens diferentes, voltando nas lembranças, projetando o futuro, a linha é de um dia, ele é mais, eu acho que ele é mais fácil de ser lido. É um livro que você lê rapidamente, gordinho, né? Mas você lê rapidamente, um livro muito, muito interessante e muito empolgante, porque a gente tá focado que tem uma festa, mas ao mesmo tempo a gente vai para essas outras vivências. Não foi só ela que fez isso, hein? Ulisses, do Joyce,
É um tolete, vai aparecer aqui a capa. Também é uma história que se passa em um dia. Do Érico Veríssimo tem uma obra que não é muito conhecida, porque o Érico Veríssimo ele se sagra com a grande saga, né, de O Tempo e o Vento, mas há obras muito legais, como Incidente Antares, que eu acho que eu até já citei aqui e tal. Ele tem um livro chamado Noite. Exatamente, ele vai do entardecer à madrugada, ao amanhecer, e a personagem principal não tem nem nome. São as vivências dessa noite que vão sendo contadas. Então, esses relatos, essas histórias que se passam em um dia, como Ulisses. Pega pra mim, Ulisses, ali pra mostrar. Tá na prateleira de cima, lá no canto esquerdo. E ele vai pegar, vou aqui comentando. Esses livros que trazem a história de um dia e são impressionantes, porque tem um personagem, a Clarissa, ela é a personagem central, mas as outras personagens têm muita importância. Ela só é a central porque ela é o fio condutor, né? Ela vai da abertura do livro, em que ela sai para comprar as flores, até a efetivação, que é o momento da festa. Oh, eles não estão encontrando, depois aparece aqui a capinha, eu mostro para vocês. Enfim, é isso. É um tremendo de um livro. Você está em Londres durante a leitura, você realmente está na cidade e Deus salve a rainha. O livro é sensacional. Bem, dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Comente, compartilhe, conheça a Virginia Woolf, entre na cabeça das personagens sem medo, tá? O livro é muito tranquilo e muito empolgante e interessante. Queremos a festa. Começamos no amanhecer. Ok? Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.